Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula! Estamos em reta final, turminha! Não vamos desanimar! Vai no banheiro, lava o rostinho, dá aquela acordada, toma o seu café da manhã e bora para nossa aula! Colégio Octeto, Itacoaxetuba, capítulo 2, Invertebrados 2, Artrópodes, turma 7º ano, data dia 9/11/2020. A aula corresponde à correção dos exercícios das páginas 58 a 72. Então vamos lá, galerinha, vamos fazer a nossa correção de exercícios. Estamos na página 4058, ok? Então, primeiro exercício. Certamente você conhece algumas espécies de insetos. Cite 3 delas e comente sobre a importância ecológica de cada um. Então, temos sugestões aqui das abelhas e das borboletas, onde tem a função de ser polinizadores das flores. Temos o louva-a-Deus, que é um animal carnívoro. É um inseto carnívoro que se alimenta de outros insetos. Então, ele atua no controle de pragas, né, em algumas lavouras. São alguns exemplos, gente. Você pode escolher qualquer tipo de inseto para você descrever sua função ecológica. Questão 2. Você consegue perceber alguma relação entre a afirmativa acima e o sistema traqueal dos insetos e o fato deles serem pequenos? Gente, lembra lá do processo de transporte de nutrientes das briófitas? Lembra que elas não possuíam vasos condutores, então para isso elas precisariam ser de tamanhos menores, para fazer essa troca de oxigênio, troca de sais minerais, nutrientes e por aí vai. Precisaria no ambiente mais úmido, porque é através da água que fazia essa troca. Então, aqui é no mesmo processo. Esses insetos são menores, consequentemente, não vão apresentar um sistema complexo de transporte desses nutrientes. Quando começou a aparecer o sistema de transporte, começou a aparecer lá na samambaia. Okay? Então, cada animal tem a sua característica, né? Adaptação às suas necessidades. Então, esses animais apresentam uma traqueia onde ela vai se ramificar por toda a parte do seu corpo. Então, elas não têm nariz, não têm traqueia, não têm pulmão, não tem circulação sanguínea, né? Tem sangue, mas é um sangue diferente do nosso. Então, não tem vasos condutores, não tem sistema, não apresenta veias artérias, essas coisas. É diferente. Então, por não apresentarem esses tipos de caminhos, apresenta a ramificação do sistema respiratório, que é a traqueia, que está na região abdominal. Então, você precisa relacionar que o transporte de oxigênio pela traqueia é feito a contento por tratar-se de um animal bem pequeno, de pequeno porte. E se não fosse assim, o sistema não seria suficiente. Então, ele se ramifica e, por ser pequeno, acaba se ramificando e se adaptando melhor ao ambiente onde ele vive. Na questão 3, quando a gente observa esse gráfico, nós temos o crescimento deste animal, ok? Então, está pedindo para a gente comparar. Então, antes de a gente observar a resposta, vamos analisar o quadro. Então, temos aqui um crescimento constante e depois uma estabilização.
Isso acontece, vamos por exemplo aqui, nós seres humanos. Nós vamos crescendo, né? Tá lá, nasceu, tá bebezinho, tá crescendo, adolescente, entra na fase adulta e estabiliza. A gente não continua crescendo. Vai chegar uma idade onde a gente para de crescer, ok? As meninas param de crescer um pouco antes, por conta da entrada ali do início menstrual, e os meninos continuam crescendo por algum tempo, né? Até, se eu não me engano, até seus 17, 18 anos, por aí, vai crescendo. Tem período de estirão onde cresce assim, rápido, de uma vez. Quando analisamos o segundo quadro, né, o crescimento do animal B, nós vemos que ele apresenta um processo de pausa, um período de pausa. Depois ele continua crescendo e mais um período de pausa. Essa pausa significa que esse animal ele não cresce por esse período. Então, eu posso dizer que esse caminho B aqui significa ser um artrópode, onde esses espaços de tempo seriam as mudas, as equidizes, ok? Onde ele cresceu, deu uma pausa ali, ocorre a troca de muda, né? Continua crescendo, dá a pausa, no final ocorre a troca e ele cresce. Então, o organismo B apresenta um artrópode, pois o crescimento não é contínuo, existindo períodos de pausas, ok? Questão B. O significado do período de desenvolvimento destacado no gráfico seria o quê? Significa as pausas do desenvolvimento do artrópode, quando ocorre a produção de um novo exoesqueleto ao final de cada equidise, ok? A foto mostra os olhos compostos de um inseto. Que nome recebem esses olhos e qual é a sua função? Então, recebe o nome de olhos compostos. São os omatídeos, que têm a função de formar a imagem. Então, apresenta a formação de uma imagem muito melhor do que os olhos simples, por exemplo. Descendo mais um pouquinho, temos aqui o crescimento, desenvolvimento desses animais. Então, identifique qual das letras demonstradas demonstra a metamorfose completa, incompleta e ausência de metamorfose. Então, na letra C, existem a metamorfose completa, onde sai a larva, ela entra no casulo e depois forma o animal. Na letra B, apresenta a metamorfose incompleta, onde o animal ainda pequeno não apresenta todas as características de um animal adulto. Então, com o seu crescimento, vai acrescentando características. Você pode observar principalmente nas suas pernas, apresentando estruturas que facilitem a sua fixação em algumas superfícies, vem apresentando mais lâminas de asas do que em comparação a quando ele era um animal pequeno, né, assim que saiu dos ovos. E a letra A é a ausência de metamorfose, que o animal ele já nasce com características de adulto, só que em tamanho pequeno, com o tempo ele somente vai crescendo, mas é o mesmo animal de quando ele era pequeno, ok? Continuando aqui nas próximas páginas. Página 64. Indique na foto os pedipalpos usando a letra P e as quelíceas dos aracnídeos usando a letra Q de queijo. Então, em cima aqui nós temos as quelíceas, que é essa estrutura aqui, mais gordinha. E temos os pedipalpos, que é essa estrutura aqui do lado, mais fininha. Qual a importância das quelíceas? Ela é usada para capturar a presa, então ela segura a presa e consegue se alimentar. Seria possível um aracnídeo continuar a se alimentar normalmente se os seus pedipalpos fossem retirados? Não. Os pedipalpos dos aracnídeos reconhecem o ambiente e manipulam o alimento. Então, seria como se fossem as mãos. Teríamos mais dificuldades ao nos alimentar sem as nossas mãos. Sim, nosso corpo se adapta muito rápido. Então, é outra questão.
né? Mais pra frente a gente vai conhecer um pouco sobre isso. Mas esses animais não iam conseguir sobreviver, ok? Teriam mais dificuldade para se adaptar. Questão 2. Na extremidade do abdômen das aranhas existe uma glândula fiandeira. Qual a importância dessa estrutura? Essa estrutura vai proporcionar o casulo de colocar os seus ovos ali, né? Colocar os seus ovinhos e também formar uma rede para prender as suas presas, né? Chamamos de teia, né? Que é a nossa teia de aranha. Então, é produzido um líquido em contato com o ambiente e ele acaba ficando sólido. Questão 3, vem mostrando uma chart onde está escrito o seguinte: sabemos que as aranhas são exímias caçadoras de insetos, então são excelentes caçadoras de insetos. Observe a tirinha abaixo. Temos aqui alguns insetos, onde, por exemplo, está pegando fogo em algum prédio, né? Então, vem falando o seguinte: um incêndio no clube das moscas sem asas. Chegou socorro lá embaixo. Então, temos aqui um monte de aranha falando para pular. Será que realmente é o socorro? Então, é um caso a se pensar. Continuando aqui na questão, vou subir tudo aqui. Isso aqui, vamos lá. Questão letra A, né? Encontre na ilustração uma característica que pode ser usada para diferenciar as aranhas das moscas. Então, na ilustração, a diferença pode ser vista pela quantidade de patas. As moscas apresentam 3 e as aranhas apresentam 4 pares. Pares, ok? Quantidade de patas de insetos são 6 patas, sendo 3 pares. As aranhas apresentam 8 patas, tendo 4 pares. Fique atento, porque esse pequeno grande detalhe, porque isso cai na prova, ok? Então, fica atento à questão que está sendo solicitada, se é em patas ou se é em pares. Letra B. De acordo com o que você aprendeu sobre as estratégias que as aranhas possuem para capturar suas presas, você acha que elas estão realmente bem intencionadas? Não, de jeito nenhum. Elas querem se alimentar desses animais. Então, são animais predadores, as aranhas. Então, elas querem se alimentar. Então, elas não estão ali para salvar as moscas sem asas, ok? Descendo mais um pouquinho. Na página 67, vem falando sobre a preservação dos manguezais e a sobrevivência dos crustáceos e outros animais que vivem na região do mangue. A região do mangue é uma região onde apresenta fluxo de água salgado e fluxo de água doce, né? Região de água doce. Então, é uma região intermediária entre o mar e o ambiente de água doce ali também. Então, faço a leitura do texto, bonitinho, e vamos resolver as questões. Letra A e letra B, vamos lá. Com relação à atividade pesqueira, os locais próximos aos manguezais são conhecidos por terem boa disponibilidade de peixe. De acordo com o que você aprendeu, como você explica esse fato? Então, você precisa relacionar que os manguezais têm boa disponibilidade de alimento, consequentemente, vai atrair mais espécies. Então, ali tem muita vegetação, apresentam pequenos animais, que esses peixes também acabam se alimentando desses pequenos animais, consequentemente tendo um ecossistema ali equilibrado, tá bom? Letra B. Sabendo que os manguezais são utilizados como berçário por muitas espécies, que cuidados devem ser tomados em relação à pesca? No período de reprodução desses animais, para reduzir a caça deles, reduzir a destruição dessas espécies, recomenda-se a não fazer a pesca desses animais em período de reprodução. Ali é o berçário. O que é o berçário, gente? É onde vai conseguir reproduzir com calma a maioria das espécies aquáticas. Então, é importante onde tenha a preservação deste local. Então, espero que você entenda que os manguezais são importantes para a multiplicação da vida marinha. A pesca deve ser controlada, usar somente o necessário, planejada para não prejudicar a reprodução dos peixes e crustáceos.
o que pode provocar uma extinção em massa, dependendo. Bom, continuando os exercícios, nós temos aqui falando um pouco sobre os miriápodes, ok? Então, temos dois grupos de miriápodes, temos os quilópodes e os diplópodes. Quilópodes são, por exemplo, as lacraias, temos os diplópodes, que são popularmente conhecidos como piolho de cobras. Então, uma possui de 15 a 181 segmentos. Os quilópodes possuem veneno. Em cada segmento é encontrado somente um par de patas, ok? Já aqui, diplópode, né, que seria o dobro, né, ela possui de 11 a 100 segmentos, então é um tamanho um pouco menor em relação às lacraias. E ela pode ter 2 pares de patas em cada segmento, então tendo o dobro do número de patas naquele segmento. Descendo aqui, nós temos um mapa conceitual sobre os artrópodes. Então, quais são os tipos de artrópodes que nós temos? Nós temos quatro grupos, né? 4 classes. Os insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes. E abaixo tem uma descrição de cada grupo e a sua foto, né? Do seu representante, ok? Bom, galerinha, como atividade para casa, vocês deverão fazer a leitura do capítulo 3, né, Cordados 1, e também fazer a leitura do capítulo 1, da unidade 4, que é o Cordados 2, beleza? Faz a leitura dos dois, grifa, coloca ponto de interrogação do que não entendeu. Semana que vem, né, como essa semana de prova, então a gente não vai postar conteúdo novo. Então, semana que vem a gente já começa a dar prosseguimento no conteúdo da apostila, beleza? Então, não faltem nas videoaulas, não faltem também nas chamadas no Zoom, que vou aproveitar todas, sexta e também nos dias de terça, para discutirmos esses 2 capítulos, ok? Então, será gravado, mas também será discutido nesses outros 2 dias. Então, por gentileza, assista a videoaula para a gente tirar dúvidas nos outros dias, tá bom? Então, fica com Deus, turminha. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau e boa prova!